Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Quero agradecer a Deus por essa maravilhosa oportunidade que o Senhor está me concedendo neste momento. Quero agradecer a Deus pela vida de todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Quero trazer uma reflexão da palavra do Senhor que se encontra lá no livro de Segundas Reis, o capítulo 5, que está escrito assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera um livramento a Síria. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropa da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Meus amados irmãos, diante desse texto bíblico a qual acabei de ler, trata-se da história de um homem chamado Naamã. Um homem bem considerado, um homem íntegro, um homem que tinha pessoas que trabalhavam para ele e prestavam-lhe serviço. Mas, no decorrer dos dias, Naamã ele foi cometido de uma enfermidade. Que enfermidade foi essa? Essa enfermidade afetou o seu corpo e ele estava passando por uma decadência muito difícil em sua vida. Eu acredito que Naamã procurava de várias formas, de várias maneiras resolver aquela situação, não encontrava, mas uma certa jovem que estava em sua casa, que estava prestando-lhe serviço, chegou diante de Naamã e passou as informações para ele, para que ele pudesse chegar diante do homem de Deus lá em Samaria, que certamente o homem de Deus tinha uma palavra para ele. Quem era este homem? Eliseu. Mas Naamã, ele ouvindo aquela palavra, ele começou a analisar como ia chegar até lá diante do homem de Deus. Já vai Naamã, juntamente com os seus soldados, porque era um homem considerado. Era um homem que tinha recursos, era um homem que tinha condições financeiras. E diante do seu poder, diante da sua grandeza e da sua autoridade que ele tinha, mas a Bíblia diz, porém, leproso. Glória a Deus. Ele padeceu com aquela enfermidade, mas quando chegando diante do homem de Deus, a Bíblia diz que ele chega em Samaria e procura Eliseu. E quando ele chega chamando a Eliseu, Eliseu manda Geazi lhe atender, que era o seu auxiliar, que lhe prestava serviço, que ajudava, aleluia, nos trabalhos, ou na dispensa, ou em sua casa. E quando Geazi chega, manda para Naamã uma mensagem do seu Senhor, dizer para ele que mergulhasse no Rio Jordão 7 vezes. Ele questionou, porque ele pensava que o homem de Deus ia chegar diante dele, ia colocar a mão em sua cabeça, ia fazer aquela oração e ele ia ser curado naquela mesma hora. Mas muitas das vezes a gente pensa de um jeito, mas Deus ele quer fazer de outro jeito. Muitas vezes a gente pensa que vem de um lado, mas vem de outro. A gente pensa que vai acontecer do nosso jeito, mas acontece do jeito que Deus quer. Porque a vontade de Deus é melhor do que a nossa. A vontade de Deus, aleluia, é bem melhor, porque a vontade de Deus ela se completa na nossa vida. A vontade de Deus ela se realiza, porque a vontade de Deus
é diferente da vontade dos homens. É bem certo que existia orgulho em Naamã por causa da sua autoridade, por causa do seu recurso, e muitas das vezes impede o trabalhar de Deus. Aleluia! Porque muitas vezes precisa ser retirado o orgulho, porque o orgulho, aleluia, a pessoa fica soberbo. O orgulho deixa a pessoa pensando que é, mas não é. Pensando que tem, mas não tem. Porque quem tem é Deus. Quem pode é Deus. E aí, quando o homem de Deus passa esta informação através de Geazi para Naamã, Naamã ele ficou entristecido. Naamã ele ficou muito triste. Abaixou a sua cabeça e voltou para sua casa. Mas no caminho, aleluia, o seu auxiliar que estava ao seu lado, ele começou a relatar e dizer: meu Senhor, ele não te pediu prata, ele não te pediu ouro, ele apenas mandou o Senhor mergulhar no Rio Jordão. Aleluia, glória a Deus. Mas por causa da sua autoridade, por causa do seu senhorio, ele ignorou a palavra do homem de Deus. Mas o nosso Deus, ele é tão grande que ele, mesmo que o homem ignore, mesmo que o homem não aceite a sua vontade, mas mesmo assim ele continua trabalhando na vida do homem. Ele não desiste do ser humano. Ainda que alguém tenha desistido da tua vida, ainda que alguém não faça caso de você, ainda que alguém não acredite em você, mas o nosso Deus, ele acredita em você. O nosso Deus, ele trabalha na tua vida. O nosso Deus, ele trabalha nos mínimos detalhes, até aqueles detalhes que você pensa que ele não se importa, mas ele se importa por você. Ele acredita na tua história, ele acredita, aleluia, na sua vida. E quando ele estava a ponto de desistir, pensando que não tinha mais jeito, glória a Deus, o nosso Deus, ele chega no tempo e na hora certa. Mas algo aconteceu no decorrer do caminho. Aleluia, Geazi, ele sai da presença do seu Senhor e vai até Naamã. Veja, tão somente, aleluia, o homem de Deus, Eliseu, ele não mandou Geazi à procura de Naamã, mas ele saiu da presença do seu Senhor e foi à procura de Naamã, atrás dos presentes, para que ele pudesse se desfrutar daquilo, ou se apropriar dos presentes. Mas o homem de Deus, ele não mandou, aleluia, Geazi atrás dos presentes. Tem algo em nossas vidas que muitas vezes a gente pensa que vai nos trazer, aleluia, benefício, mas nos trai o mal. Tem algo em nossas vidas que muitas vezes a gente pensa que vai dar certo, mas dá errado. Tem algo em nossas vidas que muitas vezes a gente pensa que vai trazer, aleluia, um recurso, ou muitas vezes até algo que venha chamar, aleluia, a nossa atenção, ou muitas vezes engrandecer, aleluia, a vida daquele que se aproxima de algo que pensa que vai dar certo, mas ele, quando ele pegou aqueles presentes, ele veio retornando para a casa do seu Senhor. A Bíblia diz que o seu Senhor estava em oração, estava contemplando todos os passos que aquele homem estava fazendo diante da sua presença. E quando ele pega o presente, ele naquela mesma hora ele recebeu algo que ele nunca imaginaria que receberia. Algo que veio destruir a sua vida, algo que veio fracassar a sua história, porque a lepra que estava em Naamã passou para Geazi. Glória ao nome de Jesus. Tem algo e muitas vezes que a gente pensa que pode trazer benefício, mas pode trazer uma maldição sobre as nossas vidas. Mas que o sangue de Jesus Cristo, aleluia, permaneça derramado em nossas vidas. O sangue de Jesus
purifique as nossas vidas, que Jesus tenha misericórdia das nossas vidas. A Bíblia diz que aquele homem, ele mesmo entristecido, ele mesmo, aleluia, machucado. Por que machucado? Porque ele pensava do jeito dele, mas não foi do jeito que ele queria. Aleluia, porque a palavra que veio do homem de Deus confrontou o pensamento, as atitudes dele, mas quando, aleluia, Deus ele quer trabalhar na vida do ser humano, ele não desiste do seu trabalhar na vida do homem. Ele foi, aleluia, para sua casa retornando, mas o seu servo, ele começou a relatar: vá, meu Senhor, mergulha no rio, porque certamente algo vai acontecer. O servo dele estava acreditando que algo ia acontecer. Naamã precisava tirar aquele orgulho. Naamã precisava, aleluia, sair de cena e deixar o Espírito de Deus trabalhar, aleluia, na sua vida. Existe momento, existe ocasião de nossas vidas que nós precisamos sair de cena e deixar o Espírito de Deus agir. Existe momento que nós precisamos deixar Deus trabalhar, porque muitas das vezes nós queremos ensinar, nós queremos mostrar como é que faz, mas nós não sabemos absolutamente nada. Mas o nosso Deus, ele sabe fazer, ele sabe trabalhar, ele sabe realizar, ele sabe agir, porque ele é Deus, ele é Senhor. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. E quando ele chegou no rio, ele começou a mergulhar. O primeiro mergulho não aconteceu absolutamente nada. O segundo mergulho não aconteceu nada. O terceiro mergulho não aconteceu nada. O quarto mergulho não aconteceu. O quinto, sexto, aleluia. Mas no sétimo mergulho, Naamã recebeu o milagre da parte de Deus através do profeta. Glória ao nome de Jesus. Eu observo aqui, meus amados, aleluia, que o segredo de receber a vitória da parte de Deus está no obedecer a palavra, aleluia, porque quando Deus ele manda, ele se responsabiliza. Eu creio que ali não foi, aleluia, o profeta, eu creio que ali foi o próprio Deus usando o profeta para que Naamã deixasse de ser orgulhoso. Existem muitas pessoas orgulhosas, existem pessoas muito soberbas, existem pessoas arrogantes, existem pessoas, aleluia, que não tem nenhuma sensibilidade com outras pessoas, mas o nosso Deus, ele ainda quebra os protocolos. O nosso Deus, ele ainda destrói as artimanhas do inimigo. O nosso Deus ainda desfaz os orgulhos. O nosso Deus, ele ainda trabalha neste ponto, aleluia, porque o nosso Deus, ele não desiste de você. O nosso Deus, ele não desiste da nossa vida. Naamã, ele precisava, sim, sair de cena para que Deus trabalhasse e fizesse aquilo que ele fez na vida dele. Receba essa palavra em nome de Jesus, porque o nosso Deus, ele trabalha nos mínimos detalhes em nome de Jesus de Nazaré. Amém.